Olá, eu sou Felipe Pereira e vou falar sobre um trabalho que a gente realizou aqui na PAMEP, que foi a análise de mortalidade por Covid-19 para pacientes de casos graves e severos. Nesse trabalho, a gente tinha como ideia avaliar o que afeta a mortalidade nesses casos que foi necessária internação do paciente, que são os casos mais bem documentados, e aí a gente consegue quantificar os efeitos de comorbidades, fator de risco individual para a evolução do caso, e além de avaliar desfecho e evolução entre os sexos, grupos étnicos e condições materiais de acesso à saúde desses pacientes. Para essa análise, a gente usou o banco de dados de síndrome respiratória aguda grave, que já foi falada em outras aulas, e nesse banco de dados tem várias informações importantes que a gente vai usar para essa análise. As hipóteses desse trabalho foram que a probabilidade de mortalidade não vai depender exatamente de quando aconteceu essa internação, e por consequência também a variante de Covid que essa pessoa teve, inclusive porque a gente nem tem essa informação. Os dados muitas vezes do paciente vem sem tudo preenchido e a gente acabou tendo que excluir isso. A gente, como hipótese, então, tem que as entradas que não têm todos os campos de interesse preenchidos não vão ser enviesadas. Bem, a gente usou como as variáveis importantes que efetivamente vão ter o papel de determinar a evolução do caso com o seu sexo, a idade, raça, cor, se a pessoa foi vacinada, se ela entrou na UTI, mas isso é basicamente para separar casos severos e críticos, quais comorbidades o paciente possuía, a duração de estadia e o IBP do município de residência para basicamente usar como quantificador das condições de acesso à saúde. A gente usou como hipótese também dessas características todas vão ser lineares. É importante dizer que a gente quis analisar todas essas covariáveis em conjunto devido a um fenômeno que acontece, especialmente quando você analisa esses bancos de dados vindos de população, que é o paradoxo de Simpson, ou efeito de Simpson, entre outros nomes. No próprio SRAG, a gente tem um exemplo desse efeito acontecendo, que é quando a gente olha diretamente a mortalidade de vacinados e não vacinados no banco de dados bruta, sem usar outras covariáveis, a gente vai ver que a mortalidade de não vacinados é 33,8% e de vacinados é 37,1%. Parece que algo estranho, a vacinação é maior. Porém, quando a gente separa por idade, e são essas curvas, as taxas de mortalidade em laranja não vacinados e vacinados, a gente percebe que para toda a idade a chance de morrer tendo sido vacinado é menor. Mas quando a gente faz a média, parece que é maior. O que está acontecendo? O que acontece é que, como todo mundo sabe, a vacinação começou nos grupos mais de risco, que tem maior chance de óbito, que são as pessoas mais velhas. Até aqui um exemplo do número de vacinados por idade e a porcentagem de vacinados dentro dessa população. Enquanto pessoas que têm menor risco de óbito, que são as mais novas, praticamente não foram vacinadas dentro do banco de dados de internados, as pessoas que de maior idade têm uma fração significativa das internadas. Então, o que está acontecendo é que a própria política de vacinação está inclusa nessa estimativa. E por isso, quando a gente olha, a probabilidade de um vacinado de 80 anos é menor que a probabilidade de um não vacinado de 80 anos, mas ainda assim é maior que a probabilidade de um não vacinado de 40. Então, isso acaba poluindo a análise e faz a gente achar que o efeito dessa variável é o contrário do que ele é. Então, a gente sempre precisa, quando a gente tem várias variáveis com contribuições diferentes e uma dessas variáveis afeta parcelas da população diferentes de maneiras diferentes, a gente precisa levar em conta tudo isso junto ao mesmo tempo para não chegar em conclusões erradas. Voltando agora para a nossa análise, o método que a gente usou foi a regressão logística, no qual a gente assume que a contribuição de cada característica para a probabilidade é dada a partir de uma combinação linear das características com um dado coeficiente.
E a função de transformação é essa função logística. Esse tipo de modelo é relativamente padrão para análises que usam a variável dependente como binária, ou seja, no nosso caso, se curou ou morreu. A função logística tem uma vantagem que, quando a gente tem uma característica binária, como por exemplo, foi vacinado ou não, a gente consegue facilmente calcular a razão das chances entre, por exemplo, ter sido vacinado ou não, a partir do coeficiente estimado, que é esse coeficiente multiplicativo, que é exatamente a contribuição dessa variável para a probabilidade. E, usando esse modelo, a gente pega um banco de dados com todas as entradas e aplica um método de máxima verossimilhança para estimar o valor dos parâmetros. Aqui à direita a gente tem os resultados. É importante que as razões de chance, que são esse odds ratio aqui, maiores que 1, significa que teve um aumento de chance de morte, né? Ou seja, 1,14 significa que a probabilidade de óbito é 14% maior em relação à referência. Muito bem. Para toda a categoria aqui, como por exemplo sexo, idade, mas o importante é que cada categoria tem sua referência. Aqui a gente tem resultados mais ou menos já conhecidos, que a mortalidade é maior em homens. A idade aqui também é uma outra característica conhecida, com a assinatura da Covid, que diferencia ela de outras doenças respiratórias, porque a gente não tem um aumento de mortalidade para crianças pequenas. Agora, resultados não imediatos é que a gente tem uma chance de óbito que depende significativamente da raça, com negros tendo 34% maior chance de falecer, pardos 11% e indígenas 42%. Na parte de índice de privação, a gente separou em 5 classes diferentes, onde a classe 0 é a que tem menor privação e a classe 4 é a que tem maior privação. E aqui a gente tem uma clara crescente, onde a referência é a classe 0, que é a que tem melhores condições de acesso à saúde, e a classe 4 é a que tem pior e 38% maior a chance de óbito. Vamos agora, com relação à asma, é uma das questões, uma das limitações desse nosso modelo, que a gente está vendo é relativo aos pacientes que estão internados, não à população geral. Aqui um trabalho publicado no Lancet. Eles percebem que adultos com asma têm uma chance aumentada de hospitalização, 27% maior, e a de morte 13% maior. Se você fizer as contas, você vai chegar, só olhando os pacientes que já foram internados, um número parecido com o que a gente teve no nosso estudo. Ou seja, o que acontece é que a asma aumenta muito mais as internações do que ela aumenta os óbitos. E aí o que a gente vê é uma aparente redução dos óbitos quando a gente só está olhando para a população internada. Outras limitações é que a gente não levou em conta interações não lineares. A gente considera que o aumento do risco, se você tem, por exemplo, uma doença renal e uma doença cardíaca, é o produto dos aumentos dos riscos. A gente não levou em conta a evolução do tratamento. Isso pode ser que tenha alterado ao longo do tempo as taxas de mortalidade para casos particulares. Uma outra questão, essa provavelmente pode ter relação com as conclusões na parte de acesso à saúde, que é o aumento de quase 40% na mortalidade em municípios mais pobres ou de negros, é que diferentes acessos a leito podem aumentar a mortalidade, porque só casos mais graves vão estar sendo acessados e os casos mais leves não vão estar sendo internados. Isso certamente aumenta a mortalidade porque você está não tratando casos que precisam de internação, então essas pessoas vão mais provavelmente vir a falecer. Por outro lado, o menor acesso à saúde dificulta o diagnóstico, eventualmente, e pode aumentar a subnotificação, inclusive de óbitos nessas regiões, o que gera uma equação complicada de análise que certamente esse modelo não vai conseguir detectar. O que a gente consegue dizer por esse modelo é que regiões com pior acesso de saúde
tem um problema, que é refletido com uma maior probabilidade de óbito em regiões com pior IBP, com pior índice de privação. Os detalhes de como esse problema está ocorrendo e como a mortalidade efetivamente está sendo aumentada e como a gente vai combater essas desigualdades de acesso à saúde para evitar esse aumento de mortalidade em regiões mais pobres, é necessário um estudo detalhado focado nessas regiões para ter respostas mais claras e uma ação mais precisa